Secretário-Geral, na verdade, tenho duas perguntas. Os Estados Unidos planejam retirar as tropas da Europa. Como a Rússia e a China e os outros países que não são tão amigáveis à OTAN avaliariam isso? Então você pode fazer a segunda pergunta se o senhor conseguir manter essa posição. Sim. Em relação à primeira pergunta, no momento não há planos para retirar tropas. Nós sabemos, comprometidos com a OTAN, eles esperam que os aliados europeus e canadenses gastem muito mais. Por que eles deveriam gastar X% em defesa, enquanto o restante da aliança gasta menos? Portanto, precisamos aumentar os gastos acima de tudo para atingir essas metas de capacidade e fechar as lacunas. Ainda precisamos garantir que também podemos lutar contra os russos se eles tentarem nos atacar em 3 a 5 anos, mas também acompanhar os Estados Unidos. E eu acho que isso só... Então sabemos que os Estados Unidos, claro, a Europa, a OTAN, são extremamente importantes porque, para que o território dos Estados Unidos esteja seguro, é preciso um Atlântico seguro, um Ártico seguro e segurança na Europa. Esses 3 fatores são cruciais para os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que os Estados Unidos também precisam, por serem tão grandes e tão poderosos, concentrar-se em outros teatros do mundo, como o Oriente Médio e, claro, o interior do Pacífico. Portanto, direcionar um pouco mais de atenção para essas áreas é apenas lógico. E o que precisamos garantir é que não haja lacunas em nossas capacidades, etc., etc. E estou absolutamente convencido de que é exatamente esse o caminho que seguiremos. Bem, foi o embaixador dos Estados Unidos na OTAN, Matthew Whitaker, quem anunciou esses planos de retirada. Então, eu, no momento, vejo uma contradição entre as suas palavras e as dele. Não, porque nós conversamos toda semana e eu sei exatamente o que ele disse, e o que ele disse é exatamente o que eu disse. Precisamos direcionar mais nossos esforços para outros teatros e garantiremos que não haverá lacunas de capacidade na Europa. E a segunda pergunta interna, você disse que o plano da OTAN é aumentar os gastos com defesa e você espera que os Estados-membros europeus cortem seus gastos sociais, como saúde, aposentadorias e sim pagamentos de seguro-desemprego? Sim, coisas desse tipo para aumentar o orçamento destinado a questões de defesa? Bem, antes de tudo, vamos concordar sobre por que é necessário gastar muito mais. Isso acontece porque a ameaça russa existe, é uma ameaça de longo prazo. E os russos, enquanto falamos, estão se reconstituindo em um ritmo acelerado. Eu mencionei esse número antes. O fato é que eles têm apenas uma economia de 2 trilhões de dólares comparada a uma economia de 50 trilhões de dólares da OTAN, ou seja, 25 vezes maior. Eles estão produzindo 4 vezes mais munição do que toda a OTAN está produzindo. Eles produzem em 3 meses o que toda a OTAN produz em um ano, enquanto tem apenas 2 trilhões de dólares contra os nossos 50 trilhões, ou seja, 25 vezes menor do que a OTAN. Isso significa que realmente precisamos aumentar nossos gastos com defesa. Munição, prioridade número 1, mas também todos os elementos que eu mencionei, incluindo comando e controle, formações terrestres manobráveis, mísseis de longo alcance, sistemas de defesa aérea e assim por diante, para mantermos nossa segurança. Então, é claro, se isso significa para os países um aumento nos gastos com defesa, você chega à questão política de onde tirar esse dinheiro. E aí cabe aos políticos e ao consenso nacional decidir como fazer isso, e geralmente existem 3 áreas. Você pode aumentar a tributação, pode aumentar a dívida, ou pode tentar encontrar economias em outros lugares. Mas isso cabe... políticos nacionais, isso não cabe a mim. Eu só preciso garantir que, coletivamente, tenhamos o que é necessário para evitar que retiremos os cursos de língua russa. Obrigado. Certo, e logo ao lado dele, na segunda fileira. Eu sou Sam Brasil, do veículo independente russo Medusa. Tenho 2 perguntas sobre a região do Báltico. Os países da OTAN já enfrentam desafios hoje na região do Báltico, com ataques de sabotagem regulares e a frota sombra da Rússia, entre outras coisas. Então, primeira pergunta. A OTAN está preparada para um possível ataque russo de grande escala na região do Báltico? Bem, antes de tudo, estamos sempre preparados para qualquer eventualidade. E Vladimir Vladimirovich Putin deve saber que, se ele tentar, nossa reação será devastadora, e ele sabe disso. O que precisamos garantir é que não seja apenas devastador hoje, mas que continue sendo devastador e muito eficaz daqui a 3, 5, 7 anos. E é por isso que precisamos investir mais.
Quando se trata da região do Báltico, mas isso também é verdade para o Mar Negro e para outras áreas da OTAN, existe a ameaça constante de ataques à nossa infraestrutura submarina crítica. É por isso que estabelecemos no MARCOM o Comando Marítimo no Reino Unido, o centro especializado quando se trata da nossa infraestrutura submarina crítica. É por isso que o Baltic Sentry, que é uma atividade lançada sob os auspícios do general Cal Foley, nosso comandante supremo aliado, começou em 5 de janeiro deste ano, em reação ao que aconteceu com os cabos submarinos entre a Estônia e a Finlândia. Portanto, estamos reagindo. Estamos garantindo que mantemos a região do Báltico segura, assim como todos os outros mares e o espaço aéreo do território da OTAN, com um foco especial também em nossa infraestrutura crítica submarina. Ia ser sobre a disposição da OTAN em proteger, por exemplo, uma pequena cidade báltica como Narva, mas você meio que já abordou isso. Mas eu quero perguntar sobre os recursos. Os recursos realmente existem? A infraestrutura está lá? Posso assegurar que defenderemos cada centímetro do território da OTAN. O artigo 5, que diz que um ataque a um é um ataque a todos, é inabalável, e se alguém, seja Putin ou qualquer outra pessoa, pensar que isso não existe, está enganado, porque existe, e eles vão enfrentar as consequências se tentarem qualquer coisa. Certo. Na quarta fileira, o cavalheiro que está usando óculos. Bom dia, excelentíssimo secretário-geral. Bom dia. Gurian, da NTV Turquia. Tenho 2 perguntas, mas vou fazer uma de cada vez. Entendi o recado? Sim, você já sabe como funciona. Exatamente. Então, seria errado enquadrar a discussão em o Raya, em LA, sobre por um lado, envolver os países europeus, em aumentar seus gastos com defesa para 5% e se comprometer com o artigo 3 versus um compromisso claro e contínuo também dos IPAEUA de que eles são fiéis ao artigo 5 da OTAN. Só sobre esse assunto, porque isso é levantado muitas vezes, eu também respondi a essa pergunta na última segunda-feira em Vilnius e estou muito feliz que você tenha feito a pergunta novamente. Os Estados Unidos estão totalmente comprometidos com a OTAN, completamente comprometidos com o artigo 5, não apenas por razões históricas, para não repetir o erro após a Primeira Guerra Mundial, quando se retiraram do continente europeu, mas também por uma razão prática, porque para defender o território dos ICRUS-EUA, eles precisam de um Atlântico seguro, um Ártico seguro e uma Europa segura. E eu disse aos meus colegas europeus aqui, quando me fizeram a mesma pergunta, Mark, os SIGIWA ainda estão completamente comprometidos com a OTAN? Eu disse, vocês talvez queiram ligar a televisão de vez em quando e ouvir o presidente Trump quando ele se encontra com o presidente da França, quando ele se encontra com o primeiro-ministro do Reino Unido, quando ele se encontra com o primeiro-ministro da Itália. Tive a honra de visitar o presidente americano em março, e em todos esses casos, e em muitas outras ocasiões, eles deixaram totalmente claro o seu compromisso com o artigo 5, o seu compromisso com a OTAN, etc. Então, talvez devêssemos parar de pedir aos MENUA para fazerem isso, e agora vamos pedir, pelo próximo semestre, que os holandeses ou os estonianos se comprometam com o artigo 5 da OTAN, e então, no primeiro semestre do ano que vem, passaremos para a Espanha e França, e faremos isso parte por parte da OTAN, porque não é justo ficar pedindo o tempo todo, e eu não estou discutindo com você, mas sim, através de você, com alguns dos meus colegas europeus, de ficar questionando-os constantemente. No entanto, isso vem acompanhado de uma expectativa, e a expectativa é que, do lado europeu da OTAN e do lado canadense da OTAN, se acharmos que podemos nos manter seguros, mantendo apenas os 2%, esqueça. Sim, nos próximos 3 a 5 anos, mas depois estaremos em grande dificuldade, e os SIGIWA, com razão, esperam que gastemos muito mais para nos defendermos com a ajuda deles, mas também para igualar, o que é justo, o que os EUA estão gastando em defesa. E a segunda pergunta é em relação à prontidão para o combate. É um tema que você também levantou no B9 e acho que é o tema de hoje. Mas há recursos e vontade política suficientes dentro da aliança para, nessa questão específica, levando em conta que 1 bilhão de cidadãos adotaram o lema do Feyenoord. Não queremos palavras, queremos ações? Sim, exatamente. E é exatamente isso que temos. A OTAN é a aliança de defesa mais poderosa da história do mundo. É ainda mais poderosa do que o Império Romano e mais poderosa do que o Império de Napoleão. Somos a aliança de defesa mais poderosa do mundo, da história mundial.
Mas uma aliança de defesa precisa de manutenção e de investimento. E é exatamente por isso que na OTAN nós temos isso. Todo o sistema, o processo de planejamento de defesa da OTAN, agora levando a um acordo sobre as metas de capacidade. E isso significa que teremos exatamente, clareza total sobre onde estamos e onde deveríamos estar se quisermos ser capazes de nos defender. Não apenas hoje, mas também em 3, 5, 7 anos. Bem, eu e todos os meus colegas queremos defender isso, porque queremos continuar livres, valorizamos nosso modo de vida e não queremos nenhum tipo de domínio russo sobre o território da OTAN. Certo, logo à frente dele, Reuters. Andrew Gray, da Reuters. Secretário-geral, o senhor disse que a Ucrânia está convidada para a cúpula em Haia. Quando o senhor diz Ucrânia, está se referindo especificamente ao presidente Zelensky e ele está convidado para a própria cúpula? Haveria um Conselho OTAN-Ucrânia ou apenas o jantar? E se for esse o caso, isso não seria um rebaixamento diplomático em relação às cúpulas anteriores? Como eu disse ao seu colega, vamos publicar o programa no momento oportuno.